Eu gostaria de cumprimentar em especial ao Dilson Lages Monteiro pelo gentil convite, né, para que eu pudesse apresentá-lo, né, apresentar o seu primeiro livro de literatura infantil. Né. Mas eu conheço o Dilson já de um pouco mais de tempo. Nós fomos contemporâneos na Universidade Estadual do Piauí, no curso de letras, e já nesse momento, né, na condição de graduando, ele já despontava, né, como escritor, e já demonstrava esse perfil, né, de trabalhar com a palavra, né, mas não somente como um professor de língua portuguesa ou de literatura, né, mas da forma mais nobre, né, do trabalho com a palavra, que é através da construção do texto literário. Né. E o Dilson fez parte de uma turma que eu acho que era anterior a minha um semestre, né? E era uma turma formada por alguns alunos apaixonados por literatura, né? Uma Francigeuda Ribeiro, que todos conhecem, que é uma pesquisadora da área de literatura, a Beth Medeiros e a Arlene, né? E o próprio Dilson, como eu já disse, já despontava como escritor. Né? E nesse contexto, né, passado algum tempo, volto a reencontrar o Dilson, né, através da livraria Entre Livros, quando uma das vindas até aqui, olho na vitrine e encontro o livro dele, né, O Rato da Roupa de Ouro. Né. E a minha satisfação foi extremamente significativa, né, como um estudioso da literatura infantil, como um pesquisador e como leitor, ver a produção de literatura infantil no Piauí, né, tomar um novo fôlego. Né. Eu tive a oportunidade de fazer a minha formação em nível de mestrado e doutorado no Rio Grande do Sul, onde há um consolidado sistema literário, né, não só, vamos dizer assim, para o público adulto, mas também é um celeiro de escritores da área de literatura infantil, né, e que tem hoje a mais representativa no Brasil, né, que é a Lígia Gojunga, né, que foi a primeira brasileira a receber o prêmio Hans Christian Andersen, que é o Nobel da literatura infantil e juvenil. Né. E essa felicidade de ver essa produção piauiense, né, revela, né, uma preocupação, né, que é que no Brasil nós temos tardiamente, né, o processo de produção, de uma forma geral, de editoração. Né. Somente a partir do século XIX é que nós vamos ter autorização de funcionamento, né, das gráficas, né, e com isso nós perdemos muitos anos de possibilidades, né, de ter uma literatura mais extensa, mais profunda e mais consolidada. Né. E no que concerne a nossa literatura infantil, especificamente aqui no Piauí, nós somos ainda muito tímidos. Né. Nós temos o registro no século XIX de algumas revistas infantis que eu ainda não consegui localizar, né, mas ele está registrado, né, no livro, um livro importante para os estudos da literatura infantil. E a professora Nelly Novaes Coelho, que é uma pesquisadora da USP, né, ela fez um imenso dicionário de literatura infantil e juvenil. Né, e nele nós temos o nosso querido escritor Assis Brasil, com a sua vasta produção, né, Esdras do Nascimento, né, acho que são os dois únicos que fazem parte desse dicionário. Né. Isso é pouco, acho que nós temos que ser mais ambiciosos. Né. E mais recentemente nós temos o professor Cinéas Santos, né, com sua produção para crianças e jovens, e nós temos agora o Dilson Lages Monteiro, né, que dá cara a tapa, porque escrever para a criança é muito mais difícil do que escrever para o adulto. Né? Porque o texto literário para a criança, né, ele não é um texto que envolve, né, não apenas falar de forma simples,
mas falar de forma simples, que faça isso a criança, né, ampliar os seus horizontes, onde o lúdico, a fantasia e a imaginação, né, porque nós temos a criança nesse período, ela tem esse pensamento animista que permite, né, ela mergulhar na imaginação, né, dialogar, né, e possibilitar ela, né, a dialogar com as invenções dos nossos ficcionistas, dos nossos poetas, sem termos aquela preocupação racional, né. E parabenizar, né, a editora Nova Aliança, né, por fomentar, né, a nossa produção de literatura e agora de literatura infantil e juvenil, né. A nossa literatura, ela é muito jovem, a literatura infantil e juvenil, né. Em termos do Ocidente, ela vai surgir no século XVII, século XVIII, né, quando há uma mudança, né, de concepção de mundo, né, onde você tem a ascensão da burguesia, e nós temos um aspecto muito importante, que é a mudança da concepção, ou a criação de uma concepção de infância que até então não havia. A criança era um adulto em miniatura, né? Não havia essa preocupação da criança como ser em formação e que precisava de cuidados especiais, né? Ela vivenciava os mesmos eventos que os adultos, né? Mas também, não, embora vivenciasse, também não tinha poder, né? E como não havia uma infância, né, e quando ela foi criada, né, percebeu-se, né, que esse sujeito em formação precisava de um cuidado especial, né, nós temos o redesenhar da escola, e a escola ficou como a responsável por formar esse novo sujeito, né. E onde a escola, né, foi buscar, né, esse material para educar essa nova criança, né? Eles foram buscar no folclore e nas adaptações dos textos clássicos, né? O que nós chamamos hoje de literatura infantil de Robson Crusoe, na verdade, ele não nasceu, né, como literatura infantil. Ele foi transformado em literatura infantil, né? Os nossos contos clássicos, né, foram também transformados em contos, né? Porque eram contos folclóricos, né? Então foi todo feito, vamos dizer assim, uma espécie de higienização, né? E se nós lermos os diferentes momentos do conto de fada, nós vamos ver a grande mudança que é de Charles Perrault para Hans Christian Andersen, né? Sobretudo no aspecto, vamos dizer assim, do aspecto da violência, né? A primeira Chapeuzinho, ela não escapa, ela morre, né? À medida em que há essa mudança de concepção de infância, começa-se a redesenhar, né, essa literatura, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? Nós só começamos a ter um parque, vamos dizer, não pode nem chamar de parque gráfico, porque não existia essa palavra no século XIX, né? Mas um surgimento, a autorização, porque com a mudança da família real, é que houve autorização para que houvessem gráficos, né? E onde criar essa nova literatura, né? E ela vai surgir exatamente do mesmo processo de séculos anteriores, né? Da adaptação, né, de textos clássicos e de textos folclóricos, né? E o Carl Jansen, o alemão, né, que veio para o Brasil, morou primeiro no Rio Grande do Sul e depois foi para o Rio de Janeiro, foi um dos precursores, né? E ele, como professor do Colégio Pedro II, né, ele vai buscar, né, adaptar para o português do Brasil, porque naquele momento já havia uma grande diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil, então as crianças não entendiam essa literatura que vinha de Portugal, né? E ele sabiamente, né, fez esse trabalho, né, e ele buscou, né, ele sabia que o prestígio desse tipo de texto, adaptação, né, não era dos melhores. Então ele busca Silvio Romero, ele busca Machado de Assis para prefaciar os seus livros, né? E com isso, né, ele vai respaldando essa literatura, né? Mas nós conseguimos passar esse processo de adaptação a partir de Monteiro Lobato.
e nós temos hoje uma das melhores literaturas infantis do mundo, né? Com vários, além da Lígia Bujunga, Ana Maria Machado também já recebeu o Hans Christian Andersen, né? E junto com, né, com essas, vamos dizer assim, esses ícones da literatura infantil, né, o desafio desse escritor, né, é sempre partir do ponto de vista da criança. Né? Por que é difícil escrever para a criança? É porque nós não pensamos mais como ela. Nós perdemos, né, essa forma de pensar, né? E eu sempre, com meus alunos, eu sempre uso uma ilustração, né, para mostrar qual o ponto de vista qualquer escritor tem que partir. Né? De como é que a criança olha. Ela olha de baixo, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, a posição dela é sempre de inferioridade, vamos dizer assim. Há uma relação assimétrica. E esse escritor, né, ele tem que se agachar, ou seja, voltar a ser criança, né, não no sentido de infantilizar o seu texto, mas no sentido de partir dessa perspectiva. E quando eu digo partir, não é permanecer. É partir dessa perspectiva para que essa criança possa ampliar o seu horizonte. Né? E o trabalho do Gilson, né, que no primeiro momento nós temos, né, Gilson Lages como autor, né, da obra, né, mas a literatura infantil, hoje ela se caracteriza não somente pela palavra. Né? Nós temos uma dupla autoria, né, com a ilustração da Ângela Rego. Né? E esse diálogo tem que ser muito bem casado. Né? Porque a ilustração, né, se o escritor, através do verbo, tem que partir do horizonte dessa criança e ampliar esse horizonte, né? O ilustrador tem o papel de ampliar o horizonte do que está dito e daquilo que não está dito. Né? E o livro do Gilson, né, tem uma primeira característica, né, que ele pode funcionar independente da ilustração. A leitura, né, que a contadora de história fez aqui, né, mostra essa primeira característica. Né? E essa oralização do texto, né, faz com que o encantamento, né, que o texto nos apresenta, né, onde, através da personificação de animais, né, ele vai buscar, né, através do lúdico e da fantasia, né, algo muito maior, né, do que a gente possa imaginar. Né? Alguns colegas dizem, tu é professor de literatura, conta as historinhas. Né? E são essas historinhas que nos formam como sujeitos, né? Que nos ampliam o nosso horizonte, né, para perceber a multiplicidade do mundo. Né? E o texto do Gilson, né, tem uma característica muito forte, né, que é tratar das relações de poder. Né? Através do lúdico e da fantasia, né, ele mostra, né, essas relações de poder, né, a partir da voz daquele gafanhoto, né, que também a contadora de história apresentou. Né. Talvez o rato se sinta a personagem principal, mas é esse gafanhoto, né, que vai demonstrar, né, a natureza humana, né, as intempéries humanas, as relações humanas que são, vamos dizer assim, marcadas, né, por contradições. Né, e a criança vai começando a perceber, né, e organizar esse mundo através dessa narrativa. Né, e toda essa simbologia, né, onde ele vai estar metaforizada através dos animais, né, que tem as relações de poder e o individualismo, né, vai ser reforçado pela ilustração. Né? A ilustração é forte,
assim como o texto também é forte, né? E ela possibilita, né, que a criança mergulhe nesse mundo imaginário, né, percorra essa aventura, né, e ela saia, vamos dizer assim, dessa lama não banhada pelo ouro do rato, que o rato tanto desejou, né, mas banhada de um novo horizonte, né, banhada com a possibilidade de compreender, né, que esse mundo, né, é muito mais do que querer ser banhado de ouro, né. E eu, para finalizar, né, eu recomendo que o Dilson e a editora encaminhem, né, abram o site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eles têm uma premiação anual, né, em várias categorias. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que com certeza o Assis Brasil conhece, é a mais importante nessa área no Brasil. Seria o nosso Nobel e o nosso Jabuti, né, que são escolhidos por especialistas da área de literatura infantil do Brasil inteiro, né, e há várias categorias, né, que eles premiam, né, e se não conseguir o prêmio maior, mas há a possibilidade de conseguir o selo do altamente recomendável, onde pais, professores, o leitor em geral, ao ver o selo, percebe que o livro já foi avaliado e está sendo recomendado, né? E também, né, estar atento ao edital do PNBE, né, que é o do Programa Nacional da Biblioteca Escolar, onde o governo federal anualmente, né, lança, né, esse último edital, ele foi para as séries iniciais, né? O edital anterior foi para os jovens. Então eles montam acervos a partir da escolha desses livros que vão estar no Brasil inteiro, né? Então é uma forma de nós tirar, vamos dizer assim, colocar a cabeça fora do casulo, né? E mostrar, né, a nossa literatura, a nossa criatividade, né, e que esse seja não só o primeiro, né, mas de uma série, e que não seja só o Dilson, né, mas que outros, né, possam possibilitar às nossas crianças, né, mergulhar no mundo da fantasia através da palavra, né, e da imagem que o livro do Dilson traz. Parabéns, Dilson, e sucesso. Eu lhe desejo que venham outros, que eu possa ter outras vezes eu chegar aqui na livraria, ter novas surpresas com novos livros. Parabéns. Ouviremos agora a fala do autor da obra, escritor Dilson Lages Monteiro. E a fim de que vocês possam aproveitar os instantes aqui da melhor maneira possível, mas gostaria de dizer algumas palavras. Inicialmente, agradecer a presença de todos vocês. É muito difícil no dia a dia, nas atribulações do dia a dia, reservar, né, um tempinho para congratulações como esta, confraternizações como estas, no dia de semana, né? Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui no dia de hoje. Eu gostaria de falar da gênese da criação desta obra, mas a conferência aqui do professor Diógenes, né, é uma apresentação que se converteu para todos nós em conferência, né? Bem resumiu, né, o que é a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil, que a caracteriza hoje, relacionando aí perfeitamente com esse nosso projeto, que é o Rato da Roupa de Ouro. Dispensaria qualquer observação minha, seria consequentemente redundante. Então eu espero que vocês se encontrem neste livro, na verdade, através da leitura. É um livro feito para criança. Eu espero que ele tenha a cara da sinceridade, né? Que consiga realmente chegar até as crianças, mas é também um livro feito para adultos. Me permitam dizer que
adultos também podem se encontrar na leitura deste livro, porque é uma grande alegoria. E este texto, como os demais que nós vamos publicar, que tem a mesma característica, que tem os mesmos traços estilísticos, as mesmas marcas linguísticas e o mesmo viés, que é utilizar a literatura infantil para favorecer a autorreflexão, favorecer especulações existenciais, favorecer principalmente a crítica social e política, que é o que esse texto, eu creio, consegue fazer muito bem e incutir de alguma forma em crianças e adolescentes noções de cidadania, respeito, embora essa não seja a função primeira da literatura. A função da literatura é com o compromisso estético, é com a linguagem, o entretenimento, mas o livro também pode ter essa função e é bem-vinda se ela se concretizar através da leitura do Rato da Roupa de Ouro. Eu agradeço a todos e gostaria de enfatizar que a Nova Aliança e Entre Textos estão preparando a edição de 2 novos livros aqui do nosso gigante Assis Brasil, que está aqui. Né? A reedição dos Nadinhas, um sucesso, né? Um dos livros, eu acho que, não sei se o do maior sucesso, mas um dos livros de maior sucesso, ricamente ilustrado pela Ângela Rego. É um livro apaixonante. Quando sair, vocês não podem perder este livro infantil do Assis. E também os livros, Os que Bebem como os Cães e o Beira Rio, Beira Vida, que já foram reeditados pela Nova Aliança, estão novamente de volta às livrarias. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que o livro possa conseguir chegar às crianças. Boa noite a todos. A Nova Aliança e o portal entretextos.com.br agradece a especial presença de todos e comunica que acaba de editar as novas edições dos clássicos Os que Bebem como os Cães e Beira Rio, Beira Vida, de Assis Brasil. Professor Dilson Lages estará à disposição nesta mesa para autógrafos de O Rato da Roupa de Ouro, que pode ser adquirido no fim da livraria. Muito obrigado pela presença de todos vocês e tenham uma boa noite.